O segredo do bom professor é simples. É capacitação. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21 2406 7352. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Cumprimento a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical neste novo trimestre, quando trataremos de um assunto da maior riqueza teológica, espiritual que nós temos na Bíblia Sagrada. É um assunto que trata de tipologia bíblica, e a tipologia bíblica ela é riquíssima em sempre apresentar para todos nós a pessoa de Jesus Cristo e a igreja. São os dois elementos mais fortes da tipologia bíblica sobre o tabernáculo. Por isso nós vamos tratar sobre o tabernáculo, inicialmente, como um lugar da habitação de Deus. O texto áureo aí já indica que a palavra que diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Uma vez entendendo esta questão, podemos entender também alguns outros elementos fortes dessa lição. E eu quero, na verdade, tratar com vocês alguns aspectos relacionados ao projeto de Deus. E nada melhor nesta oportunidade do que introduzir esse assunto sobre o tabernáculo com o nosso pioneiro Gunnar Wingren. Sua tese de bacharel numa faculdade batista nos Estados Unidos foi exatamente sobre o tabernáculo. E ele fez uma monografia para sua graduação teológica, e ela foi escrita à mão ainda em sueco. E foi apresentado no Seminário Teológico Sueco em Chicago em 1909. É interessante, né? E dizia ele escrevendo: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria de fato uma morada sagrada erguida segundo um modelo celestial. A partir de então nós passamos também a entender, já pela visão que o nosso pioneiro tinha, da importância do tabernáculo como um lugar que Deus colocou em sua mente, projetou em sua mente para ser construída no meio do seu povo, o povo que o representava na face da terra, o povo de Israel. É interessante entender que desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e deu as suas leis nas 2 tábuas, o seu desejo era o de habitar com o seu povo. Para isso ele deu a Moisés o quê? Ele deu a Moisés a planta e os detalhes de uma tenda na qual seria construída para reunir o seu povo diante dele e para receber a sua palavra. Que privilégio esse povo teve. Essa tenda chamada tabernáculo tinha um caráter provisório, porque ela podia ser armada e desarmada durante a caminhada de Israel pelo deserto. Mas a razão principal era o de servir como um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. É aí que entra o primeiro grande ponto dessa lição na sua revista de escola dominical, né? A parceria de Deus com o seu povo
para a construção do tabernáculo. Em outras palavras, Deus foi o arquiteto, o projetista do tabernáculo. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. Ainda que provisório, o tabernáculo seria o lugar da habitação de Deus entre o seu povo, porque ele foi o arquiteto e o engenheiro dessa construção. E ele deu a Moisés a relação, inclusive, dos materiais utilizados. Notem o cuidado que Deus teve nos detalhes da própria construção. O Senhor conduziu Israel desde a saída do Egito até junto do mar, do monte Sinai, melhor dizendo, não o mar, e o fez através de Moisés. E neste monte o Senhor revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como a 3 homens em especial, Arão, Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, e viram a glória de Deus, o que marcava, sem dúvida, a confirmação da presença de Deus de um modo especial para a apresentação desse projeto. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem, subiu até o cume do monte para ouvir Deus. E naquele monte, Deus deu as diretrizes da construção do lugar onde o Senhor habitaria. É interessante perceber também o plano térreo do tabernáculo. Nesse ponto térreo do tabernáculo, há pelo menos alguns ingredientes fundamentais. Um deles era o átrio, conhecido também como pátio. Esse era o espaço do tabernáculo, que era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e que era presa por ganchos e pinos em pilares de madeiras de acácia. O segundo ingrediente era o altar de bronze. Esse era o altar de sacrifícios, o altar de holocaustos que Moisés deveria construir. E no espaço externo, dentro do átrio, quando nós falamos de espaço externo, estamos falando do espaço externo da tenda propriamente dita, mas internamente dentro do pátio, desde a porta da entrada. A primeira coisa que se encontrava ali era o altar de bronze ou de cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Depois aparecia a bacia ou a pia de cobre especial. E esta pia existia para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Como tinha que haver total limpeza e purificação, aquela pia com água limpíssima, ela brilhava com a luz do sol. E quando os sacerdotes lavavam suas mãos e pés nessa pia, a sujeira descia para o fundo da pia, o que indicava a entrada logo para o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós temos a seguir o lugar santo, onde haviam 3 ingredientes importantes: o candeeiro ou candelabro ou castiçal, é a mesma coisa, de ouro, com as suas 7 lâmpadas. Havia do outro lado a mesa feita de madeira de acácia coberta de ouro, era chamada a mesa dos pães da proposição. Por fim, havia ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas que davam para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, e nele se acendiam gravetos de cheiro suave, onde pela manhã e ao anoitecer se faziam de intercessões pelo povo de Deus. Por último, o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. É interessante que nesse lugar havia apenas uma peça importante, que era a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. E é interessante que tudo isto não foi formado na mente de Moisés em escolas acadêmicas que Moisés viveu no passado no Egito, não. Ele ouviu de Deus. Ele persuadiu ao povo hebreu de que o tabernáculo era um projeto celestial.
era o desejo de Deus habitar entre os homens e quebrar a parede de separação provocada pelo pecado do Éden. Por isso, na mente de Deus significava fundir o céu com a terra, e esta fusão permitia a que Israel pudesse entender perfeitamente o plano de Deus para a sua vida e principalmente a confirmação de Deus habitando no meio do seu povo. Nós falamos de vários aspectos relacionados ao projeto da mente de Deus. Esse tabernáculo, ainda que terrestre, feito com materiais terrestres, foi na verdade uma cópia do tabernáculo celestial. E isso está comprovado no texto de Êxodo 26 e versículo 30. Agora, para que esse projeto pudesse ser efetivado, Deus estabeleceu também um sistema de ofertas. E as ofertas para a construção do tabernáculo aconteceram de um modo especial. Isto vem trazer uma tremenda lição para nós, igreja, hoje. Porque a igreja não é apenas a instituição espiritual e divina. A igreja é constituída de pessoas. A igreja também se constitui de aspectos materiais, como as suas construções. E o que nós vimos aqui é que Deus nos traz aqui a materialização da sua ideia, da ideia divina, na consecução da obra de Deus. Está lá em Êxodo 25, versículos 1 e 2. Nós aprendemos nesse ponto que a obra de Deus requer parceria humana. A construção do tabernáculo se efetivaria de fato através das ofertas oferecidas pelo povo, mediante a participação do povo de Israel. E o povo estava empolgado, porque eles já tinham assistido proezas de Deus em toda a sua caminhada até chegar ali ao Monte Sinai. Então, a coisa mais preciosa de tudo isso é que o projeto teve origem no céu, mas ele também se materializou na terra através dos filhos de Deus, porque assim eram chamados os filhos de Israel. E o princípio da manutenção da obra de Deus na igreja é o mesmo, ou seja, a oferta voluntária e alçada colocada na igreja para o sustento das necessidades básicas que envolve uma igreja que tem construções, sustento de obreiros, evangelização, educação cristã, obras sociais, enfim, várias atividades materiais que são representadas pelo grande amor voluntário do povo de Deus. Na verdade, quando a gente se depara com aqueles que contrariam, é porque essas pessoas são amantes do dinheiro, são usuras e não amam a obra de Deus como deveriam amar. Por isso eles levantam questões acerca de atividades da igreja nos vários campos dos projetos sociais, educacionais e religiosos da igreja. Entretanto, as ofertas deviam ser voluntárias como fruto de gratidão e reconhecimento das bênçãos de Deus em suas vidas. E isto é fundamental. Por isso, é importante levar em conta, em primeiro lugar, 3 coisinhas rapidinhas, que eu queria que você prestasse atenção. 3 coisas importantes para aquele que se torna um ofertante voluntário para a obra de Deus. Em primeiro, a primeira coisa importante é saber que a oferta não foi a invenção da mente de Moisés para o sustento seu ou da classe sacerdotal. Não. A oferta foi uma ideia de Deus. As bênçãos materiais seriam concedidas aos que reconhecessem que a ideia foi de Deus. E por isso, quando reconhecemos a origem do princípio de contribuir para a obra de Deus, seremos abençoados também em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer negociação entre oferta e sua bênção. Ele quer que saibamos que a contribuição para a sua obra deve ser voluntária, generosa e nunca por coação de quem quer que seja. A segunda coisa mais importante na atitude daquele que oferta, que é ofertante, requeria dele o quê? Coração voluntário. O Senhor disse a Moisés que só aceitaria a oferta
daqueles cujo coração se mover voluntariamente. É como está literalmente escrito no texto de Êxodo 25:2 e também em Êxodo 35:29. Não pode haver coação para doar para a obra de Deus, porque não se negocia com ele, recebe aqui, dá ali, ou dá ali, recebe aqui, porque o que nós aprendemos, e Paulo entendeu isto, quando ele explicou às igrejas que existiam na Macedônia, Paulo deu testemunho e disse: porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Está lá em 2 Coríntios 8:3. Não pode haver na igreja o mercantilismo da fé, quando as pessoas são coagidas fazendo troca ou negociação espiritual para receber bênçãos materiais em troca. Nunca. Cada crente precisa aprender a amar a Deus e por esse amor ser capaz de doar voluntariamente. A terceira coisa, para terminar, importante, é a fidelidade ao Senhor. E é por essa fidelidade que Ele trará abundância, trará bênçãos automaticamente à vida daquele que oferta. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco, em muito será recompensado. É o que a Bíblia ensina. Palavras do Senhor Jesus Cristo em uma das suas parábolas. Moisés foi um líder persuasivo. E o líder é uma peça fundamental nessa persuasão. Quando ele tem autoridade espiritual e a sua autoridade espiritual é respeitada e acatada na igreja, o povo facilmente é persuadido a contribuir. Foi o que aconteceu ali. O povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas, madeiras, que encheram os depósitos e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Que coisa maravilhosa! É isso que a gente tem que passar para os membros das nossas igrejas, certo? É importante a gente considerar esse aspecto. Outra coisa importante é a relação espiritual e figurada do tabernáculo com a igreja. Quando estudamos sobre o tabernáculo, o estudamos sempre com uma visão futura, não meramente escatológica, não só isso, mas tipológica. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele deu uma importância à tipologia bíblica, quando ele escreveu aos Romanos: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que maravilha! Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Por isso o tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. E nesta tipologia nós descobrimos uma relação do tipo com a igreja e também com o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o que nós aprendemos? Que a igreja de Cristo é tipologicamente o tabernáculo de Deus na terra nos dias em que vivemos. O tabernáculo, bem como o templo de Salomão, a visão de Ezequiel no capítulo Ezequiel 40 a 43, elas simbolizam, sem dúvida alguma, e apontam tipologicamente para a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em Espírito. Palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2:22. Era o desejo de Deus morar com os homens lá em Êxodo 25:8. Alguns textos do Novo Testamento fazem desta tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã como igreja. E nesse edifício, os crentes de Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Essa é uma forma tipológica de falar. Também é tratada a igreja como o templo de Deus. A figura do templo aqui tem dupla referência, porque refere-se à igreja como um todo e refere-se à igreja como um lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada a uma casa de Deus.
É por isso que quando nós dizemos que vamos à igreja, estamos indo também o quê? A casa de Deus. Porque a palavra casa nesse contexto refere-se ao quê? A família que mora dentro da casa. E a igreja é a grande família de Deus. E nós somos os filhos por adoção em Jesus Cristo. Não é maravilhoso saber tudo isso aí? É bom a gente saber que a glória de Deus se manifesta dessa forma. Por isso, terminando, esta lição objetiva é introduzir o aluno à compreensão da tipologia do tabernáculo para revelar de fato os grandes segredos de Deus em cada elemento. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo do futuro da igreja, no qual revelaria Deus, ou Deus se revelaria de modo espetacular. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro. Palavras de Paulo em Colossenses 2,17, que aponta para esse bem chamado Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus de habitar com os homens. Isto ele o fez na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. É interessante que todo professor e aluno saiba que tem à sua disposição um trabalho da Casa Publicadora, um trabalho auxiliar, através de um livro mais ampliado nos assuntos que tratam da revista de escola dominical. Isso vai lhe ajudar a compreender alguns detalhes que às vezes você não encontra na lição. E o livro amplia, o livro detalha, o livro traz essas informações. Será fundamental você conhecer o livro O Tabernáculo, que segue juntamente com a revista de escola dominical. Tudo que eu desejo para você, amado professor, é que tenha uma excelente aula para os seus alunos. Naturalmente, essa aula só será excelente se você estudar bem a lição, saber o que vai falar, e o Espírito Santo vai se incumbir de dar a unção devida àquilo que você estudou para apresentar. Parabéns a você por essa primeira lição, e eu espero que seja uma bênção para a sua vida e principalmente para a vida dos seus alunos na aplicação desta lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.